para provar que não sou doente mental. Eu fui até a instância sobrenatural de nível SSS para encontrar minha família. O casal estranho que todos evitam. Eu os chamei de mãe e pai. Ao ouvir meu grito, o açougueiro maligno na cozinha largou o pedaço de carne que estava segurando. Ele veio em minha direção segurando a serra de carne. Quando bilhões de espectadores na sala de transmissão ao vivo pensaram que eu ia ser torturado e assassinado, o açougueiro, no entanto, exibiu um sorriso sinistro. Ele me disse de forma sarcástica: "Venha, docinho, entre e venha comer. Finalmente encontrei minha família." Embora papai estivesse coberto de fedor de sangue, eu nunca o desprezaria. Ao mesmo tempo, a enfermeira maligna na sala ajustou as luvas de pele humana que estava costurando. Ela me olhou com um sorriso ambíguo e falou: "Veja, sua roupa está toda rasgada. Mais tarde, mamãe vai consertar para você." Eu dei uma olhada no uniforme hospitalar que usei por anos. De repente, uma emoção que eu nunca havia sentido subiu ao meu coração. Nesse momento, o açougueiro entrou na cozinha para pegar algo da panela. Um caldo desconhecido estava sendo cozido. Ao mesmo tempo, ele se virou e me encarou com um sorriso sinistro. "Filho obediente, venha comer." Essa cena aterrorizante deixou todos os espectadores da sala de transmissão ao vivo sem fôlego. Mas eu não apenas não tinha medo, como os olhava com gratidão. Eu não me importava com o sangue por todo o cômodo. Em vez disso, fui rapidamente até a mesa e coloquei a maleta. Desta vez, voltei especialmente para trazer um presente para vocês. Não sei se vocês vão gostar. No momento em que abri a maleta, os dois espíritos estavam em alerta, vigilantes. Qualquer erro, e eles me eliminariam. Nesse momento coloquei uma garrafa de Mauzi e uma de Uazi, para o meu pai. Isso fez com que uma expressão de confusão passasse pelos olhos do açougueiro. Esse garoto está apenas atuando ou ele realmente não tem medo? Desde que entrei, ele não havia sentido um pingo de emoção de medo. Ao me ver com o rosto cheio de expectativa, o açougueiro maligno pegou os cigarros e a bebida, com o canto da boca tremendo. Em seguida, fez um elogio de forma cooperativa. Após um longo silêncio, ele abriu a tampa da garrafa. Um forte aroma de molho misturava-se ao cheiro estranho da sala, tornando tudo ainda mais enjoativo. "Mãe, você também tem um presente." Eu abri outra caixinha. Uma deslumbrante e brilhante colar de safira apareceu. "Mãe, eu vou te colocar." Dizendo isso, eu corri até a enfermeira maligna. Com seriedade, coloquei o colar nela. As duas entidades malignas trocaram um olhar, claramente confusas. Mas também podiam sentir que essas duas coisas não iriam causar dano a elas. "Muito bem, vamos comer." A enfermeira maligna rebolou e foi até a mesa, sentando-se. E o açougueiro maligno, de repente, despejou o álcool naquela refeição na mesa. No meio da pasta de carne, de cheiro insuportável e estranha. A pasta de carne viscosa foi diluída em um caldo ainda mais nojento. O odor também se tornou ainda mais insuportável. Eu vi ele derramar álcool nos pratos. Não pude evitar, meus olhos ficaram vermelhos e meu nariz ardeu. Eu sei que meu pai tem medo que eu não consiga suportar o cheiro de peixe. Por isso ele derramou álcool nos pratos para tirar o cheiro. Na verdade, eu sentia o cheiro naturalmente. O fedor insuportável do prato. Mas agora isso tudo não importa. Desde que eu possa ter um lar. Que tipo de sabor é esse? Meus pais já fizeram. Que direito eu tenho de ser exigente? Ao me ver fungando e chorando, a transmissão suspirou. Pensava que essa pessoa com problemas mentais não tinha medo de nada. Olha só, as lágrimas também saíram por medo. A capacidade dele de lidar com a pressão psicológica é bastante boa. Se fosse eu, não conseguiria. Sem perder a compostura, ele colocou um colar na aranha maligna. Mas eu não liguei muito para isso. Simplesmente me sentei. Isso fez os espectadores da sala de transmissão ao vivo franzirem a testa novamente. Porque a cadeira já estava coberta por manchas de sangue escurecido. E as manchas de sangue na mesa estavam tão viscosas que podiam puxar fios. Embora todos não estivessem lá, eles podiam sentir aquele cheiro nauseante. É claro que os espíritos malignos estavam se divertindo com essa nova maneira de brincar de casinha. Afinal, nunca houve humanos que comessem ativamente sua comida. Nesse momento, o espírito maligno já havia me servido uma tigela de caldo turvo de carne e sangue. "Obrigado, papai." Eu segurei educadamente a tigela à minha frente. O açougueiro fez uma pausa. "Que bom que você gostou." Não sei se é apenas uma ilusão dos espectadores. Eles realmente achavam que essa frase não tinha nenhuma intenção de matar. Um calor passou pelo meu coração. Como eu poderia não gostar da comida feita pela família? Durante esses anos no hospital psiquiátrico, eu comi de tudo. Pacientes como eu, que não têm familiares para pagar, nunca foram vistos como pessoas normais. Quando você terminar de comer, mamãe vai te dar uma roupinha. Os cantos da boca rachados da enfermeira manchada de sangue se estendiam até a orelha. Eu respondi feliz e comecei a levantar a tigela de arroz.
o público da sala de transmissão ao vivo e os dois espíritos malignos. Imediatamente, todos voltaram a atenção para mim. Esta loucura é realmente verdadeira ou só uma farsa? Eu estava prestes a vomitar, mas ele ainda comia tão gostoso. E eu, depois de devorar uma tigela, dei um arroto satisfeito. Em seguida, ergui a tigela vazia e gritei: Papai, me traga mais uma tigela. O açougueiro ficou atordoado. No começo, ele realmente tinha a intenção de brincar de casinha. Mas essa pessoa na frente dele era diferente. Ele não tinha nenhum pingo de medo. Mesmo no momento em que ele trouxe a comida para si mesmo, ele ainda tinha lágrimas nos olhos. Ele estava emocionado. Após entender, o açougueiro ficou surpreso consigo mesmo. Mal como eles, se alimentam do medo humano para crescer. Portanto, mesmo que haja apenas um pouco de medo, eles conseguem sentir. Mas ele nunca havia sentido essa emoção. Depois que meu pai pegou a tigela das minhas mãos, ele perguntou: Como você tem vivido todos esses anos? Eu me sinto azedo. Essa mudança emocional foi instantaneamente percebida pelo açougueiro. O açougueiro hesitou levemente ao servir a sopa novamente, porque ele sentiu novamente o odor de dor e tristeza. Eu estive muito bem esses anos. Nesse momento, eu estava segurando a tigela e bebendo a sopa. Estava um pouco amargo, na verdade. Mas agora eu estou em casa. Na verdade, eu queria ser teimoso, mas percebi que não precisava mais agir forte. Comeu bem? Se você não comeu o suficiente, eu vou te servir mais. O açougueiro estava sentado do outro lado da mesa. Mas ela esqueceu completamente que essa comida nojenta não é adequada para humanos. Eu acenei com a cabeça com força. Mais tarde, peça para sua mãe arrumar um quarto para você. Dito isso, ele fez um sinal para a enfermeira de roupa manchada de sangue. A enfermeira acenou com a cabeça e subiu as escadas. Enquanto eu colocava o colar nela, ela sentiu a sinceridade nos meus olhos. A comida feita pelo açougueiro maligno sempre foi muito ruim, mas a criança comeu com um semblante feliz, completamente limpa. Foi então que ela se lembrou que a comida deles não era adequada para humanos. Então, preciso lembrar meu marido de fazer comida normal mais tarde. Ela hesitou levemente. Que diabos é isso? Eu acabei criando um humano como filho com um açougueiro maligno. O quarto não é grande. Dentro, além de uma cama e uma mesa, só restavam ossos de milhares de corpos. Ela se esforçou para lembrar dos itens de uso diário que os humanos precisam. Então, ele simplesmente pulou pela janela e saiu. Muitas de suas coisas estavam contaminadas por sangue. Embora o filho não se importasse, mas eu ainda queria preparar para ele um conjunto de roupas de cama limpas. Neste momento, a sala de transmissão ao vivo já estava empolvorosa, porque agora estou conversando alegremente com o espírito maligno masculino. E a outra parte estava quieta ao lado, ouvindo. Eu disse que estou vivendo muito feliz, comendo bem e dormindo tranquilo todos os dias. E ainda tenho muitas garotas me perseguindo. Mas eu frequentemente sinto falta de casa e dos meus pais. O açougueiro maligno consegue perceber o amargo que emana das minhas emoções. Entre estas palavras, apenas a última carrega um aroma doce. Essa emoção lhe trouxe uma estranha sensação de tristeza. Não se preocupe. Você voltou agora. Meu pai deu um tapinha na minha cabeça. Mas ao ver as mãos cheias de manchas de sangue, ele rapidamente retirou a mão, com medo de sujar o filho. O pai sabe que você não teve uma vida boa antes. Mas agora que o pai está aqui, ninguém vai mais se atrever a te intimidar. Ele tinha um filho antes? Ele já não se lembra dos detalhes da vida anterior. Mas isso não importa. Agora ter um filho é bem legal. Eu rapidamente virei o rosto ao sentir meus olhos arderem. O açougueiro maligno sentiu a essência da felicidade. Sob a máscara, ele não conseguiu conter um sorriso. Ele estava tão animado que até a cabeça e os ombros tremiam. Ao ver a expressão dele, as pessoas na sala de transmissão ao vivo não conseguiram se conter novamente. Esse cara tem uma resistência psicológica incrível. Até o espírito maligno estava prestes a explodir, mas ele ainda ficou imóvel. Neste momento, olhei novamente para o pai. Posso dar uma volta lá fora? O açougueiro maligno acenou com a cabeça. Vou te dar algo para você usar. Dito isso, ele levantou-se e pegou uma pulseira feita de dedos, jogando-a para mim. Sua mãe deve estar fora preparando algo para você. Leve isso para brincar lá fora e não se esqueça de voltar para jantar. Ele está com medo de que outros espíritos malignos me machuquem. Veja como estou brincando com a pulseira. O açougueiro maligno começou a rir involuntariamente. Ter um filho humano não é tão ruim. Então, sob o olhar do meu pai, saí do sobrado. Não andei muito e cheguei em frente a uma loja. Eu estava parado na vitrine, olhando para o cadáver humano transformado em manequim. Mas aquele manequim também estava me encarando. Socorro! O manequim abriu a boca. Ele não conseguia se mover, exceto pelos olhos e boca. Eu sinto que essa pessoa me parece familiar, mas não consigo lembrar quem ele é. Nesse momento, ao ver o relógio em seu pulso, percebi.
Este é o médico que faz exames nos pacientes do hospital. Eu estendi a mão. Quando todos achavam que eu ia salvá-lo, eu, na verdade, arranquei o relógio de pulso dele. Esse relógio seria um presente legal para o meu pai. Pensei isso para mim mesmo. Mas minha ação fez os olhos do cadáver se abrirem como pratos. E os espectadores da sala de transmissão ao vivo também ficaram em silêncio. Esse cara realmente tem algum problema. Pelo menos poderíamos conseguir algumas informações. Os três companheiros, de longe, assistiam a essa cena. Os três cúmplices estavam todos confusos. Que tal sairmos e tentarmos? O homem de elite levantou cautelosamente essa questão. Eu acho que é viável. A enfermeira levantou a mão. Talvez ainda possamos enganá-lo para nos ajudar a explorar. Os três tinham suas próprias intenções secretas. Porque se não tivermos um estranho conosco, a chance de sacrificar a si mesmo em um perigo é bem maior. E se trouxermos um estranho, seria certamente muito mais seguro. Espera, amigo, espera um pouco. Você não pode andar por aqui com tanta confiança. Este lugar é muito perigoso. Ele me puxou rapidamente para dentro de um quarto abandonado ao lado. Amigo, meu nome é Zalki. Esta é a enfermeira Xiaoya. Este é o irmão Wang Bing. O recém-chegado se apresentou. Eu também respondi educadamente. Olá, eu me chamo Jian Qi. Jian Qi. Xiaoya ficou muito feliz. No hospital psiquiátrico, há cerca de 100 pacientes. E eu, que grito o dia todo buscando minha família. É, naturalmente, fácil de ser lembrado. Isso fez com que ela imediatamente pensasse em um jeito de me controlar. Eu sei onde sua família está. Vou te levar para encontrá-los, tudo bem? Família. Eu virei meu rosto para ela. Obrigado, mas não precisa. Eu já encontrei meus pais. Xiaoya ficou surpresa. Não é que ele foi procurar a família na internet? Mas agora não é hora de pensar nisso. Ao me ver levantar a perna para ir, ela rapidamente falou. Então você encontrou sua esposa e filhos? Ao ouvir isso, eu fiquei claramente surpreso. Esposa, filhos. É verdade, onde estão minha esposa e filhos? Meu olhar se tornou vazio. Minha expressão também ficou cada vez mais estranha. Antes de encontrar meus pais, sempre havia duas sombras na minha mente. Essas duas sombras correspondem à posição dos meus pais. Mas assim que eu encontrei meu pai e minha mãe, aquelas duas sombras se transformaram em a figura do açougueiro maligno e da enfermeira maligna. Mas as palavras da enfermeira pequena me afetaram profundamente. Agora sinto que meu cérebro está se dividindo. A dor intensa me fez gritar e me segurar a cabeça. Eu continuava agarrando meu couro cabeludo, tentando me lembrar de algo. Essa dor aguda durou exatamente meia minuto. Logo, duas sombras, uma grande e uma pequena, estavam gravadas na minha mente. A grande era esguia, linda e encantadora. A pequena, travessa e adorável, era uma criança feliz. Será que ele pode fechar a boca? Se ele continuar a gritar, e se atrair um espírito maligno? Wang Bing olhou para fora algumas vezes. Não sabia por quê, mas ele estava inquieto por dentro. Xiaoya rapidamente se agachou ao meu lado para me acalmar. Não se preocupe. Vamos te levar para encontrar sua esposa e filhos, tudo bem? Onde está minha esposa? Eu suportei a dor intensa e lentamente levantei a cabeça. Ao ver que eu mordi a isca, a enfermeira Xiaoya imediatamente pensou em uma desculpa. Aqui há uma área que é idêntica à de fora. Sua esposa está ali. Os espectadores suspiraram ao ver isso. Esta instância sobrenatural é um verdadeiro campo de batalha. Aqui, ninguém pode ser confiável. Mas essas três pessoas com certeza ainda não sabem. Este paciente psiquiátrico também é uma bomba relógio. Afinal, ainda há dois espíritos malignos que podem vir a persegui-los a qualquer momento. Neste momento, cada uma das quatro pessoas tinha suas próprias preocupações. Vendo que eu não estava mais gritando, Wang Bing apressou-se. Vamos, vamos, nós te levaremos para encontrar sua esposa. Esse lugar é longe? Eu olhei e percebi que não era na direção de casa, então perguntei. Sim, mas só levará 3 dias para chegar. Isso não pode ser. Eu dei a cabeça em negativa. Eu posso sair de casa por um tempo, mas eu preciso avisar a minha família. Vocês podem me acompanhar até em casa para avisá-los? Eu acredito que meus pais vão entender. Afinal, ela é a nora deles. Eles começaram a discutir em voz baixa. Mas nesse momento, um som de passos pesados veio de trás de mim. Os pelos das costas dos três se eriçaram instantaneamente. Em seguida, eles começaram a correr desesperadamente. Todos os planos anteriores desapareceram naquele instante. Fuga pela vida. Precisamos correr na frente de todos. Este é o único pensamento que eles têm agora. E eu os olhei com uma expressão confusa. Por que eles de repente começaram a correr? A enfermeira Xiaoya, ofegante, tentou seguir os dois e perguntou. E quanto ao Jian Qi? Eu não me importo com ele. Wang Bing gritou, correndo e desesperado. Nesse momento, o espírito maligno se aproximou de mim em poucos instantes. Mas ele apenas me lançou um olhar indiferente.
Então continuou a perseguir as 3 pessoas à frente. Ele já perguntou ao açougueiro maligno: desde que não mexa com a pessoa que está com a pulseira, estará tudo bem. Neste momento, eu também comecei a correr. Eu ainda apontei para eles me guiarem até minha esposa. Aquele gigante já morreu tão rápido. Como não conseguiram nem atrasá-lo por um segundo? Zalki estava um pouco irritado, mas devido a teias de aranha sendo lançadas de vez em quando atrás dele, isso fez não ter coragem de olhar para trás. Quando mais uma teia grudou em seu calcanhar, ele não pôde mais aguentar. Então ele tirou uma pistola do bolso. Seu alvo não era Xiaoya atrás dele, mas sim Wang Bing que estava correndo na frente. Xiaoya naturalmente viu a ação de Zalki, mas ela não disse nada para avisá-lo. Isso fez com que os espectadores da sala de transmissão ao vivo soltassem um suspiro involuntário. A instância sobrenatural foi aberta por tanto tempo, e o número de humanos mortos por seus próprios companheiros não é menor do que o de espíritos malignos. No segundo seguinte, ouviram-se 2 tiros. Wang Bing, que estava correndo na frente, foi atingido e caiu no chão. Zalki, atrás dele, rapidamente guardou a arma. Ele não deu uma única olhada para Wang Bing ao passar por ele. Zalki, seu oportunista! Você é um desgraçado! A voz histérica de Wang Bing estava cheia de desespero. Havia emoções que não podiam ser liberadas. Nesse momento, o espírito maligno se aproximou de Wang Bing e riu levemente. Ele não continuou a perseguição, porque as emoções que emanavam da presa à sua frente já eram suficientes para ele. Os Outsiders só sabem que eles gostam de caçar, mas não entendem que o que eles querem não é a carne humana. O que eles realmente desejam são apenas as emoções negativas dos humanos, porque isso é o que fundamenta seu crescimento. O espírito maligno pegou Wang Bing e se afastou diretamente. Zalki e a outra pessoa perceberam que os passos atrás dele sumiram repentinamente. Respirei aliviado. Os 2 se esquivaram e se esconderam na casa ao lado. O espírito maligno pegou 2 pessoas. Parece que estamos seguros por enquanto. É uma pena pelo Jianchi. Xiaoya suspirou. Por que vocês estão correndo tão rápido? Neste momento, segui as pegadas e corri para dentro da cabana. Esse grupo corre como se não tivesse medo da morte. Quase me perdi há pouco. Minha voz assustou os 2. Os 2 se viraram abruptamente com a expressão como se tivessem visto um fantasma. Você ainda está vivo. Zalki não pôde deixar de dar 2 passos para trás e começou a me avaliar de cima a baixo. Ele teve que trabalhar duro para escapar do espírito maligno. Mas eu, à sua frente, não tinha nenhum arranhão. Ele já tinha colocado a mão atrás da cintura, pronto para sacar a arma e me eliminar a qualquer momento. Mas não se passou um segundo e ele, de repente, gritou de alegria. Eu sei como sobreviver em masmorras estranhas. Zalki abraçou Xiao e a enfermeira. Ele falava de forma agitada, quase louca. Não podemos correr, se correr, morreremos. Aparentemente, os espíritos malignos só pegam aqueles que fogem. Nesse momento, Xiao e a enfermeira também percebeu. Ela olhou para mim, sentindo que esta era a resposta. Não é de se admirar que isso seja um caso de loucura. Ele, sem querer, descobriu as regras da instância sobrenatural de nível 9. Então, por que vocês estavam correndo? Olhei novamente para as 2 pessoas. Não correr, nunca mais correremos. Primeiro vamos encontrar seus pais. Zalki colocou o braço ao meu redor, claramente de bom humor. Isso deixou os espectadores que estavam assistindo a transmissão ao vivo mais surpresos. O açougueiro maligno declarou: eu sabia que meu filho voltaria, mas não esperava que isso me desse um prato extra. Nesse momento, a aranha maligna percebeu que 3 pessoas estavam se aproximando à distância. Ao confirmar que a direção era da família do açougueiro maligno, ele desviou o olhar, porque ele já havia combinado com o açougueiro maligno. Mesmo que a presa corra para o território do outro, não se interferem. Neste momento, Wang Bing estava se transformando lentamente em um cadáver seco. Você quer se vingar? No ocaso da vida. Ele ouviu uma voz rouca. Eu vou te deixar voltar, mas você deve trazê-los até mim. Então vocês vão se juntar para a teia. A aranha maligna falou de forma zombeteira. Os olhos de Wang Bing de repente se tornaram ferozes. Ele já não desejava mais viver. Ele só queria que Zalki o acompanhasse na sepultura. Neste momento, eu já havia trazido os 2 até a porta de casa. Mamãe, papai, eu voltei. Uma batida pesada na porta soou, mas ninguém respondeu dentro. Depois de um tempo, um som de passos arrastando chegou aos ouvidos de todos. Zalki estava atrás de mim, com uma expressão nervosa, apontando sua arma. Um momento, não importava quem abrisse a porta. Ele precisava primeiro dar ao outro um pouco de intimidação com força. A porta se abriu lentamente. Uma sombra surgiu da fresta da porta. Zalki sentiu um frio intenso subindo dos pés até a cabeça. Sua mão segurando a arma tremeu incontrolavelmente. De repente, um tiro ecoou.
O projétil atingiu diretamente a testa do açougueiro maligno. Zhao Qi mordeu os dentes. Ele sabia apenas que, se o demônio não morresse, ele também morreria. E quando eu vi o buraco negro na testa do açougueiro maligno, eu já estava louco. Meus olhos estavam arregalados e as veias dos meus braços estavam saltadas. Em seguida, eu agarrei o pescoço de Zhao Qi. Eu vou te matar. Xiaoya recuou 2 passos. A cena à sua frente a fez desmoronar. Ela olhou para Jian Qi, que estava agarrando o pescoço de Zhao Qi. Não entendia de forma alguma. Por que atirar no demônio? Este lunático ficaria bravo. Ela continuou recuando. Agora ela só quer aproveitar essa oportunidade de cachorro mordendo o cachorro. Sair rapidamente. Antes de ir, ele viu Zhao Qi com um rosto da cor de fígado de porco. Ele levantou lentamente a arma. Apontou para a têmpora de Jian Qi. Os espectadores da transmissão ao vivo imediatamente ficaram em silêncio. Quem disse que os doentes mentais são estúpidos? Eu acho que os doentes mentais não são nada estúpidos. Ele ainda sabe que não tem mais o seu protetor. Cachorro mordendo cachorro. O vencedor final foi na verdade aquela enfermeira. Não, irmãos, vocês parecem ter esquecido de uma coisa. Essas armas de fogo como pistolas não causam nenhum dano aos espíritos malignos. Uma frase trouxe todos de volta à realidade. É verdade, armas de fogo não têm efeito algum sobre os espíritos malignos. De fato, justo quando o cano da arma estava prestes a se alinhar com a têmpora de Jian Qi, uma mão segurou o cano da arma de Zhao Qi. Apenas 2 dedos se fecharam lentamente. A boca do cano redondo também foi achatada em um instante. O açougueiro maligno já estava lentamente levantando a cabeça inclinada para trás. Havia um buraco chamuscado no centro da testa da sua máscara. Mas era possível ver, além da máscara, que seu corpo original não sofreu nenhum dano. Está bem, estou bem. O açougueiro maligno deu um tapinha na cabeça de Jian Qi. Ele conseguiu sentir as emoções de Jian Qi. A raiva e o arrependimento naquele instante não eram falsos. Ele realmente é seu filho. Ele estendeu a mão e agarrou a cabeça de Zhao Qi. Olhou mais uma vez para Xiaoya, que queria fugir. Naquele instante em que seu olhar frio foi dirigido a ela, com apenas um olhar, ela parou os passos. Leve amigos para dentro para comer. O papai malvado vem lidar com isso. Ele olhou para Xiaoya e Jian Qi, e sinalizou para que eles entrassem na casa. Está tudo bem? Jingti limpou os cantos dos olhos, que estavam úmidos. A culpa é toda minha. Eu não deveria trazer qualquer pessoa para casa. Porque eles disseram que sabiam onde estava minha esposa. Foi por isso que eu os trouxe de volta. Não se preocupe, você é uma boa criança. A culpa é deles. O açougueiro maligno empurrou Jingti. Ele o empurrou para dentro da casa. Você também entre. Ele lançou um olhar para Xiu Y que estava caída no chão. Xiu Y recuou aterrorizada, querendo ainda mais fugir. Uma enfermeira vestida de sangue apareceu atrás dela. Ela agarrou o pano nas costas dela. Entre, todos estão esperando. A porta do quarto se fechou. O açougueiro maligno segurava a cabeça de Zhao Qi com uma mão. Ele o arrastou em direção ao jardim. 5 dedos estavam firmemente cravados no crânio de Zhao Qi. Ele gritou de dor, quase estourando os olhos. Até que após caminhar uma certa distância, ele pressionou levemente os dedos. O plasma saltou instantaneamente. Um corpo sem cabeça caiu inerte no chão. O sangue rapidamente se infiltrou no solo, misturando-se com a terra queimada. Depois de fazer isso, ele não foi direto para casa. Ele se escondeu e desapareceu rapidamente. Restou apenas um corpo sem cabeça jogado nos arbustos. No meio deles, um corpo sem cabeça. Neste momento, dentro da casa independente, a enfermeira Xiaoya, desde que foi trazida aqui, foi forçada a ficar sentada e não se atreveu a se mover. Ela olhou a cena diante dela, com os olhos cheios de terror, pois ele viu Jian Qi sentado no sofá, com uma expressão. Sentado no sofá sentindo-se culpado. Ele estava frustrado, com a cabeça abaixada. Papai ainda não voltou? Ele olhava de vez em quando para a porta. Ele vai voltar logo. Ele foi devolver algo a um amigo. A enfermeira de roupa manchada de sangue serviu um copo de água para Jian Qi. Ela colocou na frente dele. Estas 2 presas são da aranha do lado. O açougueiro maligno acabou de não resistir e matou um. Naturalmente, ele precisa ir buscar outra presa para devolver a alguém. A enfermeira Xiaoya estava sentada na cadeira, imóvel. Os dedos tocaram a mesa e a cadeira, onde o sangue havia secado. A textura áspera a deixou em arrepios. Mas isso não era o que mais a aterrorizava. Se havia algo mais estranho do que Jian Qi chamando seus pais sobrenaturais, era esta enfermeira ensanguentada. Entregue uma xícara limpa a Jian Qi. Despeje um copo de água limpa. A água pura e transparente não combinava com este lugar. Tudo aqui era completamente incompatível. Este é seu amigo? A enfermeira ensanguentada olhou na direção de Xiaoya. O cheiro de medo humano já preenchia todo o cômodo. Ela não é minha amiga. Mas ela sabe onde está minha esposa. Ela disse que ia me levar para encontrar minha esposa.
Você já tem uma esposa. A enfermeira ensanguentada também ficou surpresa. Em seguida, franziu a testa. Então você precisa se apressar para encontrá-la. Aqui não é seguro. Ela sentia que estava apaixonada pela casa inteira, embora ainda não tivesse visto aquela garota. Mas também não queria que ela morresse assim do lado de fora. Você sabe onde é? Ela olhou confusa para a enfermeira Xiaoya. Isso, nós combinamos onde nos encontrar antes. Xiaoya também não teve tempo de pensar. Ela nem se atreveu a dizer que aquela esposa era uma invenção sua. De repente, uma ideia surgiu em sua mente. Se levasse Jiante para outro lugar sobrenatural, dizer que essa era a esposa dele, e então deixar aquele sobrenatural matar Jiante, o açougueiro maligno aqui, após saber da notícia. Então iria matar aquele espírito maligno. Eles se atacam como cães. Se ele conseguir aproveitar a oportunidade para sobreviver. A enfermeira de roupa manchada de sangue franziu a testa. Ela só conseguia sentir as emoções de Xiaoya, mas não conseguia entender seu coração. Apenas sentiu uma onda de diversas alegrias naquele momento. Um tipo de pensamento de alívio passou. Ela não sabia se era sua própria ilusão. Neste momento, seus pensamentos eram absurdos. Ela realmente sentiu que o açougueiro maligno estava tratando Jiante como um filho. Mas como isso poderia ser possível? Jiante é humano. Tudo bem, então coma antes de ir. Leve um pouco de comida para o caminho. A enfermeira com roupas ensanguentadas também sabia que o tempo era urgente. Neste lugar assombroso, ninguém sabe se a esposa dela vai morrer no próximo segundo. Não precisa esperar que seu pai volte. Ele também precisa de tempo para encontrar algo para devolver ao amigo. Ah, eu fiz uma roupa para você, vista-a. Ela disse isso enquanto tirava uma peça que estava manchada. Um jaleco de médico manchado com gotas de sangue. Os rasgos já foram costurados. Coma antes de ir procurar as pessoas. Enquanto falava, ela trouxe uma tigela de macarrão instantâneo pronto, e colocou os macarrões na frente de Jiante. Ela havia saído para procurar por um tempo alimentos humanos obtidos de várias presas. Quanto a Xiaoya, ela não se importou nem um pouco. Para essa pessoa, não importa se come ou não. Ao ver a comida na frente de Jiante, Xiaoya imediatamente estabeleceu limites. A comida preparada pelo açougueiro maligno era macarrão instantâneo. Como ela está cada vez menos entendendo este mundo. O açougueiro maligno gosta de comer macarrão instantâneo? Mas os espectadores da transmissão ao vivo não se importam com isso. Eles não acreditam que o açougueiro maligno esteja sendo bondoso com Jiante. Afinal, os seres malignos são todos hipócritas. Isso deve ser para fazer com que Jiante continue sendo a isca. Para enganar esse paciente psiquiátrico e trazer pessoas de volta. Todos estão com inveja do jaleco de médico que Jiante está usando. Este é mais um item especial da instância sobrenatural. Por que eu, que me esforço tanto, não consigo um? Este paciente psiquiátrico consegue dois. Nesse momento, um som aterrorizante veio de fora. E neste momento, estou comendo rapidamente na casa. Porque estou ansioso para sair à procura da minha esposa. A atmosfera dentro da casa é bastante estranha. Jiante está concentrado em comer. A enfermeira de roupa ensanguentada está sentada em frente a Jiante. Ela está claramente vestida com roupas sujas e empoeiradas. Seu rosto também está coberto de ataduras. Abaixo das ataduras finas, é possível ver vagamente incontáveis cicatrizes parecidas com centopeias. Sangrento e horrendo já não são suficientes para descrevê-la. Ela não disse nada. Mas Xiaoya sente que este espírito maligno emana amor e um brilho materno. Xiaoya não se atreve a agir por conta própria. Vendo que o espírito maligno não a feriu. Sob o medo, seu cérebro trabalha em uma velocidade mais rápida. Calma. Ela começa a ajustar sua respiração discretamente. Seu coração agitado começa a se acalmar aos poucos. A calma é um curso obrigatório para todos antes de entrar na masmorra. Apenas quando se encontra em perigo. Nem todo mundo consegue manter a calma. Nem todo mundo tem uma boa resistência psicológica. Amor materno. Ela acabou de sentir que a entidade diante dela estava estranha. Agora que penso, parece que estou ficando louca. Um que passa o dia todo procurando os pais. O outro realmente o trata como um filho. Ela pondera se deve seguir o exemplo de Jiante, chamando a entidade de mãe e fazendo uma aposta ousada. Então imediatamente pensa. Ela imediatamente vai seguir Jiante para encontrar sua esposa. Pelo menos até encontrar sua esposa. A outra parte não vai atacar ela. Neste momento, a audiência da sala de transmissão ao vivo explodiu. Porque a transmissão ao vivo não foi afetada pela ilusão. Normalmente assistindo ao vivo, todos costumam ver sob a perspectiva de um observador, vendo as armadilhas da ilusão entre os sobreviventes. Sobreviventes comuns não têm como quebrar a ilusão. Alguns tratam a entidade como um aliado e a seguem. Há pessoas que consideram coisas inexplicáveis como comida. Quem está dentro da situação se confunde, enquanto quem está de fora vê claramente.
Portanto, agora todos podem ver claramente. O que Giante estava comendo era um verdadeiro macarrão instantâneo. Não era alguma coisa desconhecida feita de carne e sangue. Também não eram aquelas nojentas larvas. Não é. Na refeição anterior, ele não comeu aquelas coisas nojentas. Agora esta refeição está normal. Em que passo exatamente eu não consegui acompanhar? Os espectadores começaram a calcular a possibilidade de sucesso dessa brincadeira de casinha. Nunca houve um exemplo de brincar de casinha com um espírito maligno antes. Este ainda é o primeiro caso na história. Ao mesmo tempo, a popularidade da sala de transmissão ao vivo de Giante disparou. Ele, com essa doença mental, conseguiu chegar até aqui. E ainda conseguiu duas coisas especiais. Os itens já deixaram clara a situação. Brincadeira de casinha com fantasmas. É viável. Agora todos na sala de transmissão estão fixamente olhando para Giante. Querem aprender como ele lida com os espíritos malignos. Observando os comentários, analisando seriamente cada movimento de Giante. Alguém riu de si mesmo. Rir até morrer de um doente mental é realmente um corpo sagrado para brincar de casinha. Não pensei que eu precisaria acompanhar um psiquiatra brincando de casinha. Todos em silêncio, só podiam estudar com seriedade. Aprender mais um golpe pode ser útil em um momento de desespero. Para quando precisar. Comer uma porção de macarrão instantâneo leva apenas alguns minutos. Giante já havia quase acabado com 2 colheres da tigela. Foi então que ele viu sentado no lugar Xiaoya o encarando fixamente. Xiaoya não entendia. Por que Giante conseguia comer tão deliciosamente? Por que ele podia comer sem preocupações a comida dada pelo espírito maligno? A comida na tigela de Giante parecia ser macarrão instantâneo. Mas, tendo visto tantos tutoriais de instâncias, Deus sabe se isso não é algum tipo de ilusão. Quem sabe sob a ilusão do espírito maligno? A tigela está cheia de larvas se contorcendo. A enfermeira com roupas ensanguentadas olhou para Xiaoya. Seus olhos estavam cheios de desdém. Porque ela podia sentir as emoções loucas de Xiaoya mudando. Xiaoya, além de ficar um pouco surpresa ao ver a sopa instantânea pela primeira vez, a cada vez que olhava para a comida na tigela de Giante, seu coração estava cheio de terror. Humanos. Ela deu uma risadinha desdenhosa. Se essa mulher não soubesse onde estava sua nora, ela provavelmente já teria resolvido isso há muito tempo. Você está com fome? Giante deu uma olhada em Xiaoya. E então olhou novamente para a comida na tigela. A mãe só preparou uma tigela de macarrão. Ele não queria dar para ninguém. Xiaoya ainda não teve tempo de falar. Ela sentiu que a temperatura na sala caiu bastante. A ameaça da morte estava iminente em um instante. Não estou com fome, não estou com fome. Você come, você come. Xiaoya queria chorar, mas não tinha lágrimas. Ela na verdade não queria comer. Esse espírito maligno ainda tinha medo de que ela pegasse a comida de Giante. Ela não entende. Por que o espírito maligno teria intenção de matar Giante por causa de uma palavra? Uma frase manifestou intenção de assassinato contra si mesma. Assim como uma mãe defendendo seu filhote. Proteger o filhote. Esse pensamento passou rapidamente pela mente. Ela imediatamente ficou muito assustada com essa ideia. Ela sentia intimamente que o amor materno que estava sentindo não era uma ilusão. Como isso é possível? Ela olhou com inveja para o jaleco que Giante usava. Ela reconheceu que era um item especial da instância. Diferente das pessoas que assistem à transmissão ao vivo, ela sentia de uma forma mais direta. Os espectadores da transmissão ao vivo apenas achavam que era um item especial, mas ela conseguia sentir claramente. No momento em que Giante o vestiu, sua aura se fundiu com a instância. Essa sensação é indescritível. Ela conseguia sentir claramente neste quarto. Depois que Giante vestiu a roupa, embora sua aparência ainda fosse humana, mas faz parecer que ele e a enfermeira de sangue já eram da mesma família em essência. Giante também lhe dava a sensação de ser um mal espiritual. Aquela bata de médico cobria completamente a essência humana de Giante. Depois de perceber isso, o coração de Xiaoya parou abruptamente por um instante. Ela sentiu que parecia saber o que havia em Giante. Qual era a função daquela roupa? Esconder a essência. Assim que vestisse essa capa, seria considerada uma igual pelos espíritos malignos. Não importava qual era o propósito da enfermeira de sangue para Giante, ou qual era o objetivo daquela roupa. Assim que saísse mais tarde, contanto que ela não a seguisse, teria que encontrar uma maneira de enganar e conseguir aquela roupa. Para uma pessoa normal, ela talvez não conseguisse. Mas para ela, que se achava forte, isso parecia fácil. Eu terminei minha refeição. Giante colocou os hashi satisfeito. Vá, rápido, traga alguém. A enfermeira de sangue se levantou e levou os pratos de Giante. Ela olhou para o céu lá fora, que já estava escurecendo gradualmente. A noite está prestes a cair. Ela sabia bem que, à noite, a caça realmente começaria. Coloque aquele jaleco de médico em Giante. Deixe Giante sair com confiança.
Há pulseiras e roupas. Giante não encontrará perigo na instância sobrenatural. Ela não o seguirá. Porque assim que ela o seguir, os humanos vão se esconder a uma grande distância. Ela agora precisa fazer outra coisa. A instância será fechada em 3 dias. Os humanos que ainda estiverem na instância serão imediatamente eliminados. Ela não pode deixar Giante morrer na instância, até ser levado para fora pela enfermeira maligna. Só então Xiaoya começou a respirar com coragem. Agora, para onde devemos ir? Ele olhou para Xiaoya, confuso. Giante já se despediu da família. Então, ele não precisa se preocupar em não voltar para casa e preocupar a família. Vamos por aqui. A área de massacre de sangue ainda é relativamente aberta. Ela acabou de pedir para que Giante a levasse para cima, dando uma olhada na distribuição da área. A enfermeira de roupa ensanguentada também não a impediu. Se Xiaoya não fizesse isso, ela acharia isso suspeito. A instância sobrenatural de nível 9 não é pequena. Talvez os humanos tenham um local combinado para se encontrar. Mas para se encontrar, é preciso saber onde se está primeiro. Xiaoya simplesmente não se importava mais. Ela nunca pensou em se encontrar com os outros. O hospital psiquiátrico Guzu realmente tinha pequenos grupos antes de entrar na instância. Esses pequenos grupos realmente tinham acordos e cooperação. Mas dentro desses pequenos grupos, não incluía enfermeiras como ela. As pessoas que podiam formar equipes eram todas pessoas que adquiriram alguns itens especiais. Ricos que podiam lidar com espíritos malignos. Mesmo que pessoas como elas fossem se encontrar, elas seriam usadas como carne de canhão para morrer. Ela só queria encontrar um lugar perigoso. Após enganar Giante e tirar suas roupas, faria Giante ir para a morte. Então, ela levou o médico de Giante para fora. Ele se escondeu para encontrar uma maneira de escapar da instância sobrenatural. Aqui, Xiaoya estava indo em outra direção. A sorte estava do lado dela. Acabamos de estar no último andar. De relance, vimos vários castelos fora do domínio dos espíritos malignos. Quando vi aquele castelo, Xiaoya não conseguia parar o coração de palpitar. A humanidade não sabe muito, mas também não sabe pouco sobre a instância sobrenatural de nível 9. Assim como aquele castelo, é o único lugar na instância sobrenatural de nível 9 que é o ambiente mais similar à área de vida humana. Todos suspeitam que a saída esteja lá, mas aqueles que vão naquela área acabam morrendo inexplicavelmente. Xiaoya estava muito animada. Ela não esperava que aqui estivesse tão perto do castelo. Giante a seguia animado. De vez em quando, ele arrumava suas roupas. Ele tentava ao máximo lembrar da aparência da esposa, mas não consegue se lembrar de nada. Todas as informações estão muito confusas. Assim como seus pais antes. Apenas sombras vagueiam em sua mente sem forma. Giante levou sua maleta antes de partir. Dentro, havia presentes que ele havia preparado anteriormente. Xiaoya observava ao lado enquanto Giante organizava a maleta. Ela achava que havia tesouros dentro. Ao ver o que havia dentro, não conseguiu esconder o desprezo em seus olhos. A maleta parecia ser de alta qualidade. Os brinquedos e joias dentro pareciam caras à primeira vista. Era óbvio que Giante havia roubado de uma área rica para trazer. Ela avaliava o longo hobby que Giante estava usando, e a pulseira que ele usava no pulso. Essas duas coisas eram realmente um desperdício para Giante, se ao menos ela pudesse tê-las. O canto de sua boca se curvou involuntariamente. Ela tinha muita sorte. Ao entrar na masmorra, eu estava com Zhao Qi e Wang Bing. Entrar na instância com companheiros é uma coisa ao mesmo tempo sorte e azar. A sorte é que isso pode aumentar um pouco as chances de sobrevivência. Infelizmente, ela pertence àquele tipo que é sacrificado, usado para aumentar a taxa de sobrevivência dos outros como carne de canhão. Mas agora, os cantos da boca de Xiaoya se curvaram. Wang Bing morreu. Zhao Qi também morreu. Ao seu lado, só sobrou esse idiota, Giante. Ele ainda carrega 2 itens incríveis. Dizem que a mantis pega o gafanhoto, enquanto o passarinho está atrás. Ela pensava que era o gafanhoto. Não imaginava que, no final, seria o passarinho. Ao longo do caminho, Xiaoya ainda conseguia ver de vez em quando corpos humanos caídos ao lado da estrada. Ela levantou os olhos e viu apenas compaixão. Membros mutilados e braços quebrados eram comuns. Ela lançou um olhar para Giante. O céu já estava escurecendo. A lua cheia prateada acima ressaltava ainda mais seu longo jaleco branco de médico. Ela já começou a imaginar como poderia usar os 2 itens de Giante. Receber a recompensa pela primeira conclusão da instância. Giante, estou um pouco frio. Xiaoya se abraçou com os braços. Esfregou o nariz e espirrou. Podemos pensar em como conseguir a pulseira aos poucos. Ela precisa dessa roupa agora. Durante todo o caminho, ela o seguiu nervosamente, com medo de encontrar outros espíritos malignos. A noite é o melhor momento para a caça. Xiaoya também não acha que eles estão com sorte. Só pode ser porque Giante está vestindo aquele jaleco de médico. Escondeu seu cheiro como humano.
O disfarçou como um maligno. E ele foi tratado como a presa de Jian Qi. Jian Qi estava de bom humor. O tom da voz não pôde deixar de subir. Desde que o céu começou a escurecer, ele sentiu a temperatura cair. O vento frio cortava sua pele e doía. Ainda bem que ele estava usando um jaleco de médico. O calor de vestir-se mais para o frio. Agora ele finalmente entende. Quando estava no hospital psiquiátrico. Quando está frio, só pode se esconder no quarto sem coragem de sair. O hospital preparou roupas para eles. Mas não eram tão quentes. Quando o vento frio é bloqueado pela roupa. Jian Qi finalmente entende o que ouviu antes. O significado de uma frase. O fio da mão da mãe amorosa, a roupa do filho. Ele acelera o passo. Ele também não quer deixar a casa. Não quer partir. Mas a esposa ainda não voltou. Quer que a família esteja reunida. Ele precisa encontrar a esposa para a família se reunir. Isso é algo que ele, como homem da casa, deve fazer. Estou um pouco frio. Xiaoya bate os pés de raiva. Esse doente mental não entende o que ela diz? Ele não sabe que deveria tirar a roupa e colocá-la nela? O que se pode fazer? Não é como se não pudesse andar. Jian Qi franze a testa. Ele não é estranho ao frio. Esta temperatura apenas caiu um pouco. Além de um leve tremor. Isso não afeta de forma alguma a movimentação. Xiaoya não pôde evitar de pensar palavras sujas. Ela começou a entender. Este paciente psiquiátrico não entende de maneira alguma suas insinuações. Você pode me emprestar a jaqueta por um tempo? Quando não estiver mais frio, eu devolvo a roupa a você. Xiaoya cruzou os braços e olhou para Jian Qi com um olhar triste, pedindo. Os espectadores na sala de transmissão ao vivo estavam observando Xiaoya enganando Jian Qi para pegar sua roupa. Não era o que eles imaginavam sobre o grupo de 3 pessoas. Os 2 homens mais fortes já morreram. No final, essa pequena enfermeira se deu bem. Veja, eles caminharam tão longe à noite e não encontraram perigo. Essa roupa claramente tem efeito. Esta pequena enfermeira também é esperta. Pode roubar. Não deve conseguir roubar. Isso ainda pode alertar Jian Qi. Pacientes psiquiátricos são muito fortes. A cabeça está tensa e a força é grande. Ninguém acha que Xiaoya está errada. Todos estão até discutindo como fazer isso da melhor maneira. Para conseguir tirar a roupa das mãos de Jian Qi. Jian Qi franziu a testa ao ouvir suas palavras. Ele estendeu a mão e tocou os botões do casaco. Justo quando todos pensaram que ele ia desabotoar. Para tirar e dar para Xiaoya. Ele rapidamente abotoou os outros botões. Estou frio também. Observando seus movimentos. O movimento de Xiaoya, abraçando os próprios braços, tornou-se rígido. Por um momento, ela realmente não conseguia distinguir. Se isso é uma loucura, então realmente tem algo errado. O problema é que ainda tem algo de errado. Estou realmente muito frio. Meninas realmente não podem passar frio. Eu já comecei a sentir dor de barriga. Xiaoya estava se segurando a barriga, agachada no chão, com uma expressão de dor. Você também não quer acabar sem esposa, certo? Xiaoya, agachada no chão, enterrando o rosto nos joelhos, disse com um suspiro. Ao ver essa jogada da Xiaoya, o público aplaudiu. A partir das informações que Xiaoya disse antes, podemos entender qual é a condição mental do Jian Qi. Ele tem um transtorno de imaginação. Embora não saibamos a causa do surto do Jian Qi, mas precisamos apenas saber o que ocasionou o surto. Ou seja, ele normalmente não tem problemas. Ele consegue se comunicar normalmente. Mas assim que alguém toca em suas obsessões mentais, consegue controlá-lo. Essa é uma das estratégias utilizadas pelos profissionais de saúde no hospital, para fazer os pacientes psiquiátricos obedecerem, com enganos e manipulações. Se necessário, também usam força. A mente dos doentes mentais tem uma tendência à paranoia. Esse rapaz é como um verdadeiro tesouro humano. Desta vez, ele caiu completamente nas mãos dessa enfermeira. Observando o estado mental desse garoto. Talvez qualquer espírito maligno que ele aponte, ele diga que é a sua esposa. Ele iria correndo feito um louco. Xiaoya também pensou assim. Embora ela tenha medo de que a roupa tenha um sistema de rastreamento, mas o que ela teme mais é não ter agora. Roupas que ocultam o cheiro podem resultar em morte imediata. À noite é quando é mais fácil morrer. E ela sabe que esse garoto ainda tem uma pulseira. Durante o jantar, ouviu a enfermeira de roupas ensanguentadas mencionar que o Jian Qi não deve tirá-la. Pensando bem, se encontrar perigo, Jian Qi tem a pulseira para protegê-lo. Seu corpo com certeza não morrerá imediatamente. Ela ainda não pretende deixar Jian Qi ir para a morte. Ela é a única. Ela não tem certeza de que conseguirá sobreviver. Ela é apenas uma enfermeira. E não é páreo para ninguém que encontra. Agora, o único que ela pode usar é Jian Qi. Jian Qi a viu parada no chão. E não pôde deixar de franzir a testa. Ele já ouviu falar que meninas têm medo de frio. Sua esposa também é uma garota. Com certeza você não quer que ela saiba que Kim Woo-soo está ajudando você a encontrar uma esposa, certo?
Xiaoya continuou a usar sua suposta esposa para ameaçá-lo. E você ainda tem uma filha. Se sua filha precisar de ajuda lá fora, você também não quer que outros sejam tão frios quanto você, certo? Xiaoya começou a impor uma chantagem emocional contínua. Antes, ela usava a informação de esposa para controlar Jianqi. Ela apenas disse que tinha uma criança, mas não mencionou que era uma filha. Mas agora ela percebe que dizer que é uma filha faz ter mais controle sobre Jianqi. Se não fosse porque ela precisava da bata de médico que estava em Jianqi, ela estava pronta para levar a filha. Essa arma letal a um lugar onde Jianqi teria que ir para morrer. Um lugar que lhe permitiria sobreviver. O cérebro de Jianqi foi como se tivesse sofrido um impacto. No fundo de sua mente, havia uma imagem de toda a família. Antes, havia apenas as sombras de seus pais. Desde que as sombras dos pais se tornaram um casal de açougueiros, imagens de sua esposa e filho surgiram em sua mente. Eram apenas vagas e confusas. Mas agora, a imagem do seu filho neste momento. O cabelo começou a crescer. A roupa também se transformou em um vestido. Braços finos seguravam uma mulher. Parecia suave e macio. Tinha a doçura de uma menina. Ele se agachou e segurou a cabeça. A sombra já havia se transformado em uma garota ao lado da esposa. Ela segurava a mão da esposa, parada na névoa. Seu cérebro estava se rasgando constantemente. As sombras turvas em sua mente também começaram a se solidificar. Xiaoya estava agachada no chão. Ela levantou levemente o rosto e olhou para Jianqi com um canto do olho. Ela era enfermeira em um hospital psiquiátrico. Embora não fosse tão profissional quanto médico, mas também entendia algumas coisas profissionais. Ela olhou para Jianqi, que estava segurando a cabeça, gemendo de dor. Imediatamente soube que suas palavras tiveram um grande impacto sobre ele. Ela também começou a ter certeza sobre essa informação de esposa e filhos. Com certeza, é possível manipular Jianqi. Quando estamos fora de casa, todos precisamos de ajuda em algum momento. Ela intensifica a provocação. Ela sabe exatamente como controlar a mente de Jianqi. Como esperado, Jianqi se levanta em estado de choque. Ele começa a desabotoar o próprio jaleco de médico. Os olhos de Xiaoya transbordam de alegria incontida. Este jaleco pode ajudar os humanos a esconder sua presença, fazendo os espíritos malignos acharem que ele é um deles. Além de precisar estar atento ao açougueiro maligno e sua esposa que poderiam rastreá-lo, ela já pode enfrentar qualquer espírito maligno sem medo. Ela pode até se atrever a procurar a saída da instância sobrenatural de nível 9, sem precisar ser tão cautelosa como os sobreviventes anteriores. Desta vez, talvez ela realmente consiga sobreviver. Primeira passagem. A primeira pessoa a completar a instância sobrenatural de nível 9. Só de pensar nisso, ela treme de emoção. Jianqi desabotoa todos os botões do jaleco do médico. E então o retira. Vendou-o tirar a roupa. O público também não pôde deixar de olhar para a enfermeira Xiaoya, lançando olhares de inveja. Essa Xiaoya realmente é uma grande vencedora da vida. Quem disse que a sorte não é parte da força? Assim que Xiaoya conseguir sobreviver a esta instância sobrenatural de nível SSS, além de conseguir 2 poderosos itens de recurso desta instância, o mais importante é ser a primeira a completar. A recompensa por ser a primeira a escapar da instância 9. Na vida real, a cada 10 dias, surgirão zonas de caça. Os espíritos malignos da instância virão para o mundo real. Eles começarão a matar em áreas delimitadas. Os humanos não ficarão parados à espera. As instâncias sobrenaturais são a maneira dos humanos se tornarem mais fortes. A cada fuga de uma instância, a condição física pessoal melhora significativamente. O aumento da condição física da pessoa que completa primeiro é 100 vezes maior que o aumento normal. Uma vez escapando, até os animais domésticos podem ascender. O círculo do destino do hospital psiquiátrico de Onguzu é uma escolha dos ricos, não dos fortes. Os fortes procurarão ativamente por áreas onde possam entrar na masmorra. Entram ativamente em busca de desafios. Após tirar o jaleco, Jianqi finalmente sentiu uma leve brisa fria. Mas seus movimentos não pararam. Em vez disso, ele abriu os braços, revelando um sorriso maligno. Em seguida, ele tirou o que estava vestindo por dentro. A roupa hospitalar azul e branca. Isso é um pouco mais quente. Dizendo isso, ele então passou a roupa azul e branca que havia acabado de tirar, colocando o jaleco do médico novamente. Embora o jaleco estivesse ajustado, ele ainda deixava o ar frio passar. Através do grande decote em V do jaleco do médico, podia-se ver Jianqi usando uma roupa de tecido leve por baixo. Essa roupa que você coloca por fora, com certeza será quentinha. A peça externa não é quente devido às correntes de ar. Olhando para a roupa que foi passada a ele, e ainda os olhos claros e sinceros de Jianqi, Xiaoya entrou em colapso total. Ela estava com uma expressão triste e não queria se mostrar. O alvo dela parecia muito evidente. Eu tive que falar em voz baixa. Assim você não vai passar frio.
Ela percebeu que não podia medir o pensamento de uma pessoa normal para mensurar um doente mental. Pessoas normais dão roupas aos outros. Sempre dão casacos. Esse doente mental dá roupas. Surpreendentemente, tira a roupa de baixo e entrega o casaco. E, por acaso, a pessoa é sinceramente respeitosa. Não é possível encontrar nenhum erro. Não vai. Giante falou seriamente: eu estou bem, posso aguentar. Além disso, você me ensinou agora. Ao sair, se encontrarmos alguém em dificuldades, podemos ajudar. Caso contrário, minha esposa e filhos também vão me desprezar. Você realmente precisa dessa roupa agora. E além disso, já estou acostumado a passar frio. Se não fosse por achar que é indelicado. Nós, um homem e uma mulher sozinhos, com medo de que minha esposa pense algo errado, eu até te daria meu casaco. Giante continuou a falar. Enquanto falava, também estendeu a roupa que estava segurando, sinalizando para Xiaoya se vestir rápido. Xiaoya sorriu de forma bastante rígida. Ela pegou a roupa que Giante lhe ofereceu. Este uniforme hospitalar azul e branco realmente é como Giante disse. Tem um pouco de grossura. Porque o hospital, para economizar, não preparou roupas muito finas para esses pacientes. Assim, no verão, eles não passam mal. E no inverno, não fica muito frio e também não há problemas. Em termos de estilo, com medo de que botões e coisas assim sejam arrancados durante uma crise. A roupa também é do tipo moletom com capuz. A roupa ainda carrega o calor do corpo de Jiante. Assim que Xiaoya virou a cabeça, pôde ver o olhar sincero de Jiante. Ela forçou um sorriso. E então vestiu a roupa por cima da cabeça. A roupa de Jiante é muito grande. Quando ela veste, ainda fica folgada. O comprimento da roupa é perfeito para cobrir as coxas. Jiante acenou com a cabeça, satisfeito. Ele cada vez mais achava que tinha feito a coisa certa em tirar a roupa de baixo. Se ele desse o casaco a ela, seria grande e pesado, e ainda não a manteria aquecida. Se ainda estiver frio, então, só podemos voltar para casa primeiro. Felizmente, não caminhamos há muito tempo, então chegaremos rápido em casa. Podemos ver se em casa temos alguma roupa grossa que te sirva. Xiaoya originalmente queria dizer algo mais. Ele calou-se imediatamente quando ouviu as palavras de Jiante. Se ela voltar, a enfermeira do casaco manchado de sangue deve ter sido dilacerada viva por ela. Não está mais frio, não está mais frio. Vamos, eu te levo para encontrar sua esposa e filha. O sorriso de Xiaoya era muito feio. Os espectadores que estavam assistindo a transmissão ao vivo viram. Essa cena deixou todos boquiabertos. Essa pessoa com problemas mentais é realmente boba ou só finge ser? Eu estudo microexpressões. O olhar de Jingti é claramente do coração. Ele realmente acredita que o manto externo não é tão quente quanto a roupa interna. Aquela pequena enfermeira deve estar com a mente em colapso. Xiu Y não pegou o casaco. E não se atreve a garantir um golpe mortal em força. Ela realmente é como o público agora, pensando em como matar Jingti primeiro. Embora não tenha a visão de Deus como o público. Mas, de certa forma, todos têm o mesmo objetivo: sobreviver a qualquer custo. Na escuridão da noite, os dois caminharam por mais de 2 horas. Sob a fria luz branca da lua, Xiu Y consegue ver o chão em movimento, coberto de sangue fresco e quente. E ainda há membros amputados sangrando. A caça noturna nunca parou. Mas os dois estavam ilesos. Ao longe, os gritos aterrorizantes dos humanos misturavam-se. O grasnar dos corvos se misturava. Em um momento, era difícil discernir. Que voz é essa afinal? Xiaoya e Jiante caminham lado a lado. Ela não escolheu ir um na frente do outro. Em um lugar tão perigoso, ir um na frente do outro é a maneira mais perigosa. Porque nunca se sabe quando a pessoa atrás vai desaparecer. Nunca se sabe se você vai ver as costas de quem está à sua frente, sendo arrastado para a escuridão em silêncio. Diferente de Jiante, Xiaoya não consegue controlar o seu rosto que olha ao redor. Não sabe se é apenas uma ilusão. Ela sente que há algo não muito longe. Algo que o segue como um espírito maligno, insistindo em não soltar. Mas quando ela olha com atenção, não vê nada lá. Xiaoya sabe que provavelmente se depararam com um espírito maligno novamente. Você viu alguém por lá? Xiaoya se aproximou um pouco da posição de Jiante. Ela não se atreve a ficar muito longe de Jiante. Onde? Jiante olhou, confuso, para o lugar que ela apontou. Ao olhar ao redor, ele finalmente percebeu. Os dois caminharam inconscientemente até uma base especial. As casas aqui parecem mais como vilas independentes. No quintal à frente, as lápides estão agrupadas como se fossem plantas. Uma névoa cinza paira sobre as lápides. Sons suaves e sussurrantes ecoam na névoa. E o local apontado por Xiaoya permite vislumbrar uma figura escondida na névoa. Vendo-os olharem, a figura rapidamente desaparece. Viu isso? Não tem alguém ali? Xiaoya flutua ao lado de Jiante. Ela está animada, mas não se atreve a falar alto.
Parece que sim. Jiante apenas lançou um olhar e desviou os olhos. Ele tem coisas sérias a fazer agora. Ele não está pensando em fazer amigos. Mas cada um segue seu próprio caminho. Vamos seguir o nosso. Essa estrada não fui eu que consertei. Xiaoya ficou sem palavras. Ela realmente queria abrir a cabeça de Jiante e ver o que há lá dentro. O que exatamente há lá dentro? Ela achava que os dois estavam relativamente seguros. Agora parece que não é bem assim. Já há um espírito maligno atrás dos dois. Apenas hesita e ainda não atacou. Ela queria salvar a própria vida, mas não sabia o que fazer. Mandar Jiante enfrentar aquele espírito maligno. Mas e se ele for embora e ela se colocar em perigo? As roupas não estão vindo. Xiaoya estava tão desesperada que quase chorava. Ela estava muito relutante. Porque Jiante, sendo um doente mental, pode agir à vontade dentro da instância sobrenatural? Enquanto isso, eles devem ser cuidadosos, temendo pela própria vida. O céu trouxe Jiante até ela. Isso significa que Jiante é a sua oportunidade. As coisas que Jiante possui deveriam ser dela. Desde que ela consiga matar Jiante, está tudo certo. Assim que ele morrer, todos os seus itens serão dela. Sua mente girava rapidamente. Ele não é uma boa pessoa. Antes, eu só disse a você que sua esposa não fala sobre sua filha. Xiaoya suspirou pesadamente e estava prestes a falar. Para provar que não sou louco, acabei indo para a instância sobrenatural de nível SSS para reconhecer minha família. O casal sobrenatural que todos evitaram. Eu gritei para eles, mamãe, papai. Ao ouvir meu grito, o açougueiro maligno na cozinha parou o que estava fazendo. Ele veio na minha direção com uma serra de carne na mão. Enquanto bilhões de espectadores na sala de transmissão ao vivo pensavam que eu seria torturado e assassinado. O açougueiro, no entanto, mostrou um sorriso sinistro. Ele me falou com sarcasmo. Venha. Entre e venha comer. E nesse momento, eu estava a caminho de encontrar minha esposa e filha. Xiaoya suspirou pesadamente e disse. É porque sua filha foi recentemente sequestrada por aquela pessoa na névoa. Eu tinha medo de que você ficasse triste, por isso não mencionei. Sequestro. Essas duas palavras foram como um martelo pesado, atingindo diretamente o peito de Jiante. Ele se levantou abruptamente e olhou ao redor. A sombra na neblina da base já desapareceu completamente. Jiante estava ansioso. Não consegui conter e corri alguns passos naquela direção. Mas fui puxado por Xiaoya. Se você for tão ostensivo agora, não vai alertar os outros. Isso só vai deixá-los cautelosos. Talvez até cheguem a cancelar. Não se via mais ninguém ao redor. Xiaoya definitivamente não deixaria Jiante sair correndo. O plano dela era fazer com que Jiante lutasse contra aqueles espíritos malignos. Não importa o que aqueles espíritos malignos nas sombras sejam. Essas não são coisas com as quais humanos que acabaram de entrar na masmorra podem lidar. Ela sabia. O espírito maligno oculto deve estar vindo atrás dela. Afinal, o cheiro de Jiante estava encoberto. Depois que Jiante vestiu essa bata de médico, o coração dela batia mais rápido involuntariamente ao seu lado. Ele ocultou seu cheiro humano e se disfarçou de espírito maligno. Desde que não provoque ativamente, o espírito maligno não irá incomodá-lo. O espírito maligno nas sombras provavelmente se vê como a presa, tentando arrancar de Jiante. Xiaoya sabe muito bem que seu papel é ser a presa. Por isso, ela precisa obter aquele jaleco de médico de Jiante. Esse idiota do Jiante seria enganado por algumas palavras dela e acabaria atraindo o espírito maligno. Mas ela mesma não faria isso. Ela queria que o espírito maligno nas sombras pensasse que Jiante estava protegendo a presa. Porque proteger a presa seria razão para atacar. O espírito maligno não teria interesse naquele vestido de Jiante. Afinal, o espírito maligno não tem o cheiro humano que precisa ser mascarado. E também não tem a aura do espírito maligno que precisa ser disfarçada. Assim que Jiante morrer, ela será a primeira a arrancar de Jiante suas roupas e se esconder bem. Jiante hesitou por um momento. Cada palavra de Xiaoya atingia o lugar mais preocupante em seu coração. Sim, ele não pode ser impulsivo. Uma vez impulsivo, as consequências são intermináveis. Então, o que você diz que eu devo fazer? Depois de tantas coisas, Jiante já confia muito na Xiaoya, porque há muitas coisas que ele não sabe. Tudo isso foi a Xiaoya que contou a ele. Xiaoya puxou Jiante para se esconder no canto. Depois de garantir que não havia ninguém ao redor, ela finalmente falou em voz baixa. Eu tenho um plano. Jiante agachou-se ao lado dela, olhando seriamente para ela. Não queria perder uma palavra do que ela disse. Mais tarde, você vai se afastar um pouco de mim. Eu vou na frente. Xiaoya decidiu ser dura consigo mesma. Se você não pode sacrificar algo, não conseguirá o que deseja. Na hora, você vai ficar logo atrás de mim. Não fique muito longe, mas não venha muito perto também. Aqueles nas sombras definitivamente não vão resistir a agir contra mim. Na hora,
Você vai correr para matá-lo. Xiaoya decidiu se arriscar. A única coisa que ela sabia claramente era que os espíritos malignos desfrutam da emoção de caçar e perseguir. Raramente, quando pegam uma presa, há uma execução direta. Ela vai incitar a disputa entre Jian Qi e os espíritos malignos. Servir como isca. Você não vai estar em perigo assim? Jian Qi hesitou por um momento. Deixar que outros sejam a isca para ajudá-lo a salvar sua filha. Sua consciência o incomodava um pouco. O que pode ser mais importante do que uma criança? Somos adultos, podemos nos machucar um pouco. Desde que você dê o seu melhor. Proteger-me com todo o seu esforço. Então eu não vou me arrepender. Xiaoyi olhou para a enorme e clara lua acima, com um gosto amargo na boca. Zhao Qi está morto. Wang Bing também está morto. Ela sentia que ter chegado até aqui era uma grande sorte. Já era uma bênção. Neste tipo de instância sobrenatural perigosa, não tem como fazer qualquer coisa sem correr um pouco de risco. Minimizar riscos dentro de um alcance razoável. Isso é o que ela precisa fazer. Xiaoya tocou o tecido áspero do seu uniforme hospitalar. As listras azul e brancas já estão desbotadas. As fibras da roupa também estão um pouco endurecidas. Se eu me tornar uma isca para atrair o inimigo nas sombras, você teria medo de fugir discretamente? Xiaoya já se preparou bem, mas ainda está preocupada. Não. Jian Qi falou de forma resoluta. O outro está fazendo o trabalho para si mesmo. Ele definitivamente não vai simplesmente ignorar o outro. Daqui a pouco, eu vou primeiro. Você só precisa tomar cuidado e se esconder atrás. Xiaoya apertou o punho secretamente, para se dar determinação e estabilidade. Há muitas pessoas na sala de transmissão ao vivo com Jian Qi como perspectiva principal. Agora todos podem ver Xiaoya incentivando-se secretamente, mas com uma atuação desajeitada. Depois do que aconteceu hoje, eu finalmente tenho certeza. No futuro, eu realmente preciso praticar minhas habilidades de atuação. A atuação da Xiaoya é muito ruim. Só essa pessoa com problemas mentais não percebe. No momento, só podemos fazer Jian Qi ir se sacrificar. Assim, talvez possamos tomar suas coisas. Depois de uma rápida discussão, os dois concordaram. Xiaoya se levantou e caminhou na frente. Ela fez com que Jian Qi a seguisse, onde ela era apenas um ponto no horizonte. Ela decidiu ir sozinha. Foi então que ela percebeu que o cemitério era vasto. O chão estava coberto de pequenas lápides. Não havia nomes gravados nelas. Eram apenas como grandes tokens. Um após o outro, estavam por toda parte. Atrás de cada lápide havia um pequeno monte. A cada passo que Xiaoya dava, ela os evitava. O vento da base assobiava incessantemente em seus ouvidos. Ela ocasionalmente virava a cabeça. Ela vislumbrou Jian Qi seguindo-a de perto. Xiaoya estava constantemente com os punhos cerrados. Ela estava atenta a qualquer sombra que pudesse aparecer. Ela havia combinado com Jian Qi. No momento em que encontrasse em perigo, Jian Qi iria se lançar para se sacrificar. Não, era para salvá-la. Jian Qi respirou fundo. Durante toda a caminhada seguindo Xiaoya, ele nem ousou piscar, com medo de perder de vista o inimigo. Os passos de Xiaoya eram lentos, porque seu objetivo não era escapar dessa área, mas sim atrair os espíritos malignos escondidos. Ela não se importava com o que eram os espíritos malignos. Desde que conseguisse matar Jian Qi, estava bom. Não andou muito tempo. Xiaoya começou a sentir suas costas esfriarem. Aquela sensação de estar sendo observada surgiu novamente em seu íntimo. Em suas sensações, não era apenas um par de olhos, mas sim inúmeras pairando sobre ela, densas e onipresentes. Xiaoya hesitou em seus passos. Ela olhou abruptamente para as lápides no chão, como se aquilo que estava enterrado sob essas lápides tivesse se levantado. A luz da lua acima descia em linha reta. Na instância, não havia nem mesmo nuvens pálidas. Não havia aquela luz da lua que vai e vem entre as nuvens. Aqui, a noite era completamente iluminada. Tudo estava coberto por um brilho prateado. Foi por isso que, sob a luz prateada da lua, todas as paisagens na instância eram claramente visíveis. Ao encontrar perigo, os humanos não conseguiam encontrar um canto escuro para se esconder. Nessa caçada, os humanos não podiam escapar. O vento soprava, passando de uma lápide para outra, emitindo um uivo aterrorizante. Xiaoya sentiu que muitas pessoas estavam chorando. O choro agudo penetrava em seu cérebro. Ela estava completamente arrependida. Ela não deveria ter tido essa ideia. Ela de repente percebeu. Aqui é um cemitério. Aqui, os espíritos malignos podem não ser apenas um. Talvez esses espíritos malignos, lutando sozinhos, tivessem habilidades inferiores a outros espíritos malignos, mas não podiam suportar o grande número de espíritos aqui. Ela parou e olhou para trás. Ela se arrependeu desse plano. Ela precisava voltar para perto de Jian Qi. O choro ao seu redor aumentava cada vez mais, penetrando diretamente em seu cérebro, estimulando os nervos das meninges. A dor que se espalha do cérebro é sufocante.
Isso acelera o coração e causa sufocamento, como se a alma estivesse sendo extraída. Jing-Ti. Xiu Y se virou, mas sua visão já começou a ficar turva. Incontáveis lápides se tornaram sombras. Ela viu uma sombra pequena, aproximando-se dela passo a passo. O grito era o sinal combinado entre ela e Jing-Ti. Assim que ela gritasse, Jing-Ti teria que agir imediatamente. Os dois pensaram em tornar o sinal um pouco mais discreto, mas no final, Xiu Y decidiu gritar. Ela assistiu a muitos vídeos e tutoriais da instância. Sabia que gritar é a coisa mais comum na instância. E quanto mais se grita, mais os espíritos malignos ficam excitados. Se eles fossem discretos, talvez isso tornasse os espíritos malignos ainda mais cautelosos, sentindo o perigo se aproximar ao seu redor. Quanto mais Xiaoya desejava obter aquela roupa de Jiante, depois de ter caminhado tantas léguas na escuridão, estava sempre em segurança. Ela poderia ter certeza do valor daquela roupa de Jiante. Jiante! Parecia ter medo de que Jiante não pudesse ouvir. Ela o chamou pelo nome com a voz mais alta e aguda que conseguiu. Ela sentiu que o som do vento ao seu redor já havia aumentado. Os espíritos malignos pareciam não conseguir se conter. Queriam arrastá-la para a escuridão e devorá-la completamente. De repente, Xiaoya viu uma sombra vestida de jaleco branco rompendo a névoa, vindo em sua direção rapidamente. Conseguia ver o peito de carne sanguinolento por dentro do jaleco. O coração de Xiaoya despencou. Ela se enxugou os olhos que estavam um pouco úmidos, vendo Jiante correr em direção a ela sem se importar com nada. Ela nunca havia sentido tanta segurança. Jiante imediatamente ouviu o grito de Xiaoya e correu na direção onde ela estava. Ele já havia sentido a névoa ao seu redor ficando mais densa. Se não fosse pelos dois gritos de Xiaoya, ele realmente não conseguiria encontrar a posição de Xiaoya. No momento em que viu Xiaoya, Jiante também viu aquela sombra atrás de Xiaoya. Quanto mais se aproximava, a sombra ficava mais clara. Ele se lembrou das palavras de Xiaoya em seu coração. Ele correu em direção à sombra sem hesitar. Xiaoya olhou para Jiante que estava segurando a maleta e correu em direção a ela. Xiaoya não se atreveu a se mover. Ela podia sentir que um espírito maligno estava se aproximando atrás dela. E Jiante, que estava correndo em sua direção. O alvo era coisa atrás dela. Parecia que fazer Jiante sobreviver era uma boa escolha. Xiaoya suspirou fundo em seu coração. Infelizmente, Jiante está prestes a morrer. O público observa Jiante avançar sem hesitar. O movimento também fez uma leve negativa com a cabeça. Esse garoto foi enganado demais por Xiaoya. Doença mental, né? Em um lugar assim, não sobreviveria de jeito nenhum. Se não for Xiaoya, haveria outros que fariam o mesmo. Todos deram uma risadinha sarcástica. Sobre a palavra força, todos têm opiniões divergentes. Alguns acham que enganar no jogo é inaceitável, mas outros acreditam que conseguir fazer isso é uma habilidade. Enganar os outros é mérito próprio. Ser uma santa em um lugar assim só leva à autodestruição. As transmissões ao vivo dos dois são diferentes. Do lado de Xiaoya, a imagem é Jiante avançando sem hesitar, indo em direção a ela. Do lado de Jiante, a imagem é dele indo diretamente para aquele ser atrás de Xiaoya. As silhuetas dos dois se cruzam ao mesmo tempo, até que Jiante passa rasgando ao lado de Xiaoya. O público ouviu claramente Xiaoya suspirar aliviada. Embora ela se sinta relutante em deixar alguém tão sincero quanto Jiante, mas Jiante vai enfrentar o espírito maligno atrás dele. Isso significa que ele teve sucesso. Não se preocupe, escaparei da masmorra com meu jaleco branco. Xiaoya abaixou a cabeça, sem coragem de olhar para trás. Ela agora precisa encontrar um canto escondido para se esconder, aguardando a morte de Jiante, para imediatamente tirar as coisas dele. Jiante corre na direção do alvo. Quanto mais se aproxima, a figura à sua frente se torna mais clara. Ele vê uma garotinha em suas mãos, segurando um pedaço longo de tripa, arrastando-se, parada na sua frente.